tudo bem com vocês? Preparados para receber mais de Deus? Olha para o irmão do seu lado e pergunta a ele: preparado para receber mais de Deus? Se ele estiver preparado, fala assim: então pega na minha mão, porque pode ser a última vez que você vai viver hoje. Pega na minha mão, porque pode ser a última vez que você vai viver. De repente ele vai ver só a sua sandália, moça, quando você estiver subindo. De repente ele vai ver só o número do seu sapato, moço, e não vai ter jeito de pegar carona, porque aquilo que Deus prometeu que faria, Ele vai fazer neste lugar. Bem, eu glorifico a Deus. Pode se assentar no seu lugar? Maravilha, Jesus. Se está feliz, pode bater palma. Se estiver triste, não precisa. Mas se estiver feliz, pode bater palma, porque Jesus merece. Irmãos, para mim é uma honra estar com vocês aqui nessa noite. A recíproca é verdadeira do que o pastor Everson falou. Há 8 anos nós não nos vimos, e sempre um orando para o outro, intercedendo, buscando a Deus. Somos companheiros de jornadas, de monte, de oração, seja debaixo de chuva, seja debaixo do sol. Nós sempre estivemos unidos, temos uma aliança de oração sem igual. Estamos sempre buscando a Deus. Enquanto muitos da nossa geração já caíram, já ruíram igual as muralhas de Jericó, eu glorifico a Deus, porque a aliança que nós fizemos, ela está de pé, porque nós estamos de pé. Tem pessoas que falam assim: mas é hipocrisia, você não pode falar isso, porque você está falando de quem caiu, você está falando de pecado, e todos nós estamos sujeitos. É verdade, todos nós estamos sujeitos a cair, mas eu glorifico a Deus que todos nós estamos aqui. Estar sujeito é uma coisa, cair é outra, bem diferente. Muitos que começaram com nós, glorificando a Deus, exaltando a Deus, não conseguiram percorrer essa jornada até aqui. Mas graças a Deus que nós estamos de pé, e nós podemos levantar as mãos e dizer que feliz é aquele que teme ao Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: olha, que bom que você veio. Que bom que você veio. Maravilhas. Glória a Deus. Sem delongas, abra sua Bíblia comigo. No livro de Cantares de Salomão. Você que puder ficar de pé só por um instante. Cantares de Salomão, capítulo 6. Glorifico a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui me acompanhando, meu filho Asaf, que estão sempre na luta, estão intercedendo aqui por nós. Temos certeza que daqui a pouco o Senhor Ele vai derramar mais um pouco da sua Shekinah sobre nós, mais do que Ele já tem derramado, né? Livro de Cantares, livro dos Cânticos, né? Capítulo 6, versículo 10. Eu trouxe alguns DVDs de pregação, irmãos. Eu sou pastor, sou conferencista. Minha igreja fica ali no bairro, lá na divisa do bairro da Lagoa com o bairro Kátia, e eu sou auxiliar ali. Meu pastor mandou um abraço para vocês. Está no culto lá, mas estão orando por nós aqui. Eu falei que nós também íamos orar por eles lá. E então esteja intercedendo também pela minha igreja, porque é assim, é um cobrindo o outro, e jamais o inimigo vai conseguir nos derrubar. Bem, então você que puder adquirir um DVD de mensagem, vai estar aqui no final do culto, ali na porta ali, você pode adquirir com a gente aqui no final do culto, também? Livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10. Fica no meio da Bíblia. Eu gosto de pedir para abrir este livro, que às vezes a gente chega em algumas igrejas que não costumam, não tem muita familiaridade com a Bíblia. Igreja que não tem familiaridade com a Bíblia, verdade, irmãos. Tem igreja que eles não usam a Bíblia. O povo não lê a Bíblia. Você pede para abrir Cantares igual outro dia. Eu pedi: irmãos, abre o livro no livro de Cantares. Aqui que o pessoal estava procurando é em Gênesis. Aí quando eu assustei, o obreiro que estava do meu lado, ele está assim: Cantares, aí ele viu que
soltou a palavra, aí ele ficou todo sem graça, olhando para o lado assim, o irmão até riu dele, por quê? Nem lembrava que existia Cantares na Bíblia. Quando nós não temos intimidade com a Bíblia, nós tornamos desconhecido dela. Se você torna desconhecido da Bíblia, você se torna desconhecido de Deus. Ah, não, eu vou orar e vou ter intimidade com Deus. Tá, você vai ter naquele momento. Mas quando você parar de orar? Você precisa da leitura da Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia. Para quê? Para que você possa ter mais intimidade com Deus através da palavra. Bem, livro de Cantares, eu estava me enrolando aqui porque tinha algumas pessoas que estavam com uma dificuldade, mas graças a Deus todo mundo já conseguiu achar. Cantares, capítulo 6, versículo 10. Vamos à leitura da Santa Palavra de Deus. Diz assim, olha: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Vou repetir: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Pode colocar a Bíblia, segura na mão do seu irmão. Vamos fazer só mais uma oração. Cadê aquele fundo abençoado que estava tocando aí? Pode colocar ele, por favor. Feche os teus olhos. Vamos pedir ao Senhor para que Ele fale conosco. Eu costumo dizer que quando nós cantamos, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós expressamos qualquer atitude aqui, fazemos para Deus e mandamos para Deus. Mas quando paramos para ouvir a mensagem, então nós estamos ouvindo Deus falando conosco. Então nessa hora, com os teus olhos fechados, fala com Deus. Senhor, o Senhor já tem falado, mas fala mais um pouco ao meu coração nesta hora. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós clamamos ao teu nome agora e te pedimos, fala ao nosso coração. Meu Deus, que o homem desapareça. Meu Pai, que as amizades desapareçam. Meu Pai, que os amigos desapareçam, que o ser humano desapareça, mas que a presença da sua glória, ela possa se fazer viva, real e presente em nosso meio. Meu Deus, não queremos sair daqui do jeito que entramos, não, meu Pai. Nós queremos sair daqui mudados. Meu Deus, queremos voltar para casa hoje com uma palavra nos lábios, meu Deus. Queremos sair da igreja nesta noite batendo no peito e dizendo uma só palavra, que verdadeiramente o Senhor nos tocou. Meu Pai, que nesta noite haja mudança de vida, haja transformação, haja cura, que nesta noite o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Maravilha, Jesus. Santo de Deus, eu orava ao Senhor e pedi a Ele uma palavra para que eu pudesse estar trazendo ao coração da igreja, subordinada ao tema de primícias, onde está sendo efetuado este trabalho de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. E o Espírito de Deus, Ele soprou ao meu coração esta palavra dentro de Cantares, subordinada ao tema de primícias, para que eu pudesse estar compartilhando com os irmãos. E eu tenho certeza que o Senhor nessa noite, Ele vai falar muito forte, da mesma forma que Ele falou ao meu coração. Quando o Senhor me trouxe ao livro de Cantares, eu comecei a refletir sobre este texto, e aqui me saltou algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com a Santa Igreja. O livro de Cantares foi o nosso meigo irmão Salomão que escreveu o livro de Cantares. Para entendermos aquilo que Salomão escreveu, precisamos lembrar um pouquinho quem era Salomão. Salomão era o homem mais sábio que existia na face da terra. Salomão, certa feita, Deus apareceu a ele e disse: o que você quer que eu faça para você? Então Salomão disse assim: olha, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, eu quero que o Senhor me dê conhecimento, eu quero que o Senhor me revista do conhecimento e da sabedoria. Eu acredito que Salomão já entendia o que era o espírito de primícia, porque primícia é o primeiro, primícia é o melhor deve ser dado para Deus. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, Ele fez o homem como que primícia das suas criaturas, diz lá no livro de Tiago. Então eu e você
você somos o primeiro na criação, o primeiro de tudo. Antes da terra ser tão gloriosa como ela é, quando Deus olha do céu, Deus não se preocupa em olhar para o brilho das estrelas, Deus não se preocupa em olhar para o brilho do sol, Deus não se preocupa em olhar para o brilho da lua, Deus não se preocupa em olhar para nada que reluz neste mundo, nem para o ouro. A maior preocupação de Deus, quando Ele olha para esta terra, é ver aquilo que Ele fez de melhor e que está na terra. Quer saber o que Deus fez de melhor que está na terra? Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado. Ela é o melhor de Deus na face da terra. Mas pastor, o ouro é muito bonito. Mas pastor, o cristal é muito bonito. Pastor, mas o diamante é muito bonito. Sabe o que é que Deus faz com o ouro e com o diamante e com o cristal? Ele coloca no chão e pisa em cima deles e vira cinza. Agora sabe o que é que Deus faz comigo e com o seu irmão? Ele nos coloca na palma das suas mãos. E o nosso nome está lá. E toda vez que Ele levanta a mão, Ele lembra de mim e de você, porque nós somos preciosos para Deus. Somos o melhor de Deus. Você pode bater na mão do seu irmão e dizer para ele: você é o melhor de Deus? Você é o melhor de Deus? Olha o irmão que está atrás de você também, profetiza sobre a vida dele. Você é o melhor de Deus? Você é o melhor de Deus? Você é o melhor de Deus nessa terra. Salomão, já entendendo que ele era o melhor de Deus, então ele queria ter sabedoria, porque ele tendo sabedoria, ele tendo conhecimento, ele poderia fazer melhor a vontade de Deus, ele poderia se expressar melhor aquilo, ele poderia realizar melhor aquilo que Deus projetou ele para fazer, porque Deus nos projetou para fazer algo. Daqui a pouco você vai entender. E então Salomão, ele ora e pede a Deus sabedoria, e então Salomão recebeu o título do homem mais sábio que existiu na terra. Mas pastor, Salomão foi sábio para aquela época. Tira Salomão daquela época, coloca ele hoje, com a sabedoria que ele tem, ele coloca Freud no bolso, ele coloca Einstein no bolso, ele coloca aí Bill Gates no bolso, ele coloca todos os PhDs no bolso. Se aquele homem daquela época, com aquela sabedoria, tivesse hoje, esses homens são o que são hoje, porque hoje eles têm alguns objetos para eles poderem pegar, construir e fazer as engenhosas máquinas. Se Salomão vivesse hoje, ele receberia todos os prêmios Nobel todos os anos. Não daria para ninguém, porque tamanha a sabedoria que Deus depositou sobre aquele homem. Por isso, crente, eu venho aqui profetizar sobre a sua vida, que a sua chamada é uma chamada muito interessante aos olhos de Deus, porque dependendo daquilo que você pedir a Deus, Deus pode te conceder nessa noite. E se Deus te conceder nessa noite, aí eu uso a expressão: quem te viu e quem te vê, porque hoje tu está aqui, mas amanhã tu pode estar navegando nos oceanos do Espírito de Deus, porque Deus pode realizar na sua vida. Tenha coragem de pedir a Deus hoje o sobrenatural, e amanhã você vai participar das grandezas de Deus. Salomão pediu, que Deus concedeu. Agora, este mega homem, este homem fantástico, este homem chamado Salomão, que teve 1000 mulheres naquela época, que podia, porque hoje não pode. Hoje não pode ter nem uma segunda, nem um amante. Hoje não pode nem olhar atravessado. Tem a sua esposa, fique com ela. Porque aqui, pastor, eu estou entendendo algumas coisas de Deus. Porque tem gente que já não tem como ser crente, ser fiel a Deus nessa geração. Não tem como ser 100% fiel a Deus. Não tem como ser 100% fiel a minha esposa. Não, eu não traio ela com outra, mas eu traio ela com os olhares. Não tem como eu ser fiel ao meu marido, vendo aquele artista das novelas, aquele galã, aquele mega homem, aquele Tom Cruise, aquele Brad Pitt. As pessoas estão insistindo em dizer isso, querem usar a questão do homem ser falho, ser pecador, ou melhor, pecar, a questão do homem ser falho e pecar, porque pecador é o ímpio, o crente ele peca. Por quê? Pecado é um acidente, ele erra, mas ele logo se coloca de joelho, pede perdão, aí Deus ouve a oração, vê que é sincero, coloca ele de pé de novo e ele pode continuar caminhando. O ímpio é pecador, ele peca todo dia, é diferente. Tem gente que fica usando essas máximas do mundo para colocar desculpa na carne, e aí fala: não, mas a carne é fraca, mas eu não consigo, eu não dou conta. Ei, crente, eu venho como
servo de Deus, dizer para você: se não houver um coração sincero e limpo nas mãos de Deus, Deus jamais vai poder derramar a graça dele sobre a sua vida. Mas se hoje você tiver a audácia e a coragem de levantar a mão e dizer: Senhor, eu estou aqui, errei ontem, ou errei hoje, ou errei agora mesmo, mas estou aqui e estou pedindo perdão, então Deus vai encher a sua vida da sua graça, e você vai ver que Deus pode transformar a sua vida numa nova pessoa. Deus pode fazer isso. Ele fez com Salomão, Ele pode fazer conosco. Pois bem, conhecendo esse mega homem, conhecendo esse homem extraordinário, conhecendo esse homem fantástico, que erigiu o templo, que a glória de Deus veio a nuvem de Deus, aquela carruagem de Deus veio e encheu o templo, as pessoas ficaram cheias ali, e eles começaram a cair no chão, pessoas foram curadas, foram arrebatadas ali. Quando nos fala em 2 Crônicas 7,14, ali a gente entende que o poder de Deus desceu, porque Salomão usou a sabedoria que ele tinha, porque era um mega homem, era um homem diferenciado. Deus está buscando pessoas assim, pessoas que queiram nadar contra a correnteza. Chega de ser igual às outras pessoas. Ei, crente, põe um ponto final nisso. Esse negócio de ficar sendo igual aos outros é muito baixo. Eu ouvi uma frase essa semana inacreditável. A frase dizia assim: olha, aquele que quer fazer história não pode copiar aquilo que foi feito, ele tem que inovar. Eu vou repetir. A frase que eu ouvi é: aquele que quer fazer história não pode ficar copiando as coisas do passado, ele tem que inovar. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Chega de querer fazer aquilo que os outros fazem. Bom, é bom aquilo que ele faz para ele, mas Deus prometeu coisas grandes e ocultas na sua palavra. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que não chegou no coração do homem, foi o que Deus preparou para a sua igreja. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar. Porque de repente você está no ordinário, de repente você está na visão humana, mas Deus quer te colocar acima da visão humana. Deus quer te levar a patamares acima daqueles que já foram alcançados. Deus não quer que você apenas grave um CD ou um DVD. Deus quer que você leve multidões aos pés dele. Eu venho com um profeta profetizar sobre a sua vida, que a sua vida tem 2 pontos, ou melhor, a sua vida tem um ponto, meu irmão, porque divide até o ponto de hoje, e a partir de hoje o que vai acontecer na sua vida? Se você entrou com uma crença aqui nessa noite, e a sua crença só ia até este ponto, Deus está acrescentando uma vírgula na sua história, porque a partir de hoje o sobrenatural de Deus vai invadir a sua vida. A partir de hoje o sobrenatural de Deus vai invadir o seu coração. A partir de hoje o sobrenatural de Deus vai entrar dentro da sua casa, e você não vai ver a sua casa andando, mas você vai ver a sua casa flutuando pelo poder da glória do eterno Deus. Se você pode, glorifica o teu Deus. Se tem glória da glória, se tem aleluia da aleluia, se fale em língua estranha, fale em língua estranha. Usa o dom que Deus te deu, usa as mãos que Deus te deu, usa o corpo que Deus te deu, e glorifica o nome dele. Pois bem, esse homem magnífico, esse Salomão extraordinário, entendendo que nós somos o melhor de Deus nessa terra, então esse homem começa a orar, e esse homem teve uma intimidade com Deus sem comparação. A intimidade que Salomão, muitos falam dos erros de Salomão, das coisas erradas, mas esquecem de ressaltar a intimidade que este homem tinha com Deus. A nossa vida só vai mudar quando nós tivermos intimidade com Ele. A vida de qualquer pessoa só muda se tiver intimidade, porque dentro da intimidade é a renúncia, dentro da intimidade é a vontade, dentro da intimidade é a disposição, dentro da intimidade é a determinação, dentro da intimidade, meu irmão, vai todas essas coisas aí que a gente costuma pregar no dia a dia. Porque quando queremos ter intimidade com Deus, então Deus se revela a nós, e Deus se revelou a Salomão. E aqui eu começo o sermão de Deus para os nossos corações nessa noite. Depois que Salomão teve todo esse aparato com Deus, toda essa estrutura com Deus, aí de repente Salomão está tendo uma visão de Deus, e aí ele pede ao seu criado para que anotasse a visão que ele teve. E agora nós começamos a entender o que é que Salomão viu. Abra comigo de
novo aí, olha, versículo 10. Olha o que Salomão viu. Olha a visão que esse homem teve a meu e ao seu respeito. Versículo 10. Salomão diz assim, olha: quem é esta? Olha para mim, por favor. Salomão teve uma visão e ele diz: quem é esta? Salomão, um homem tão sábio, tão inteligente, tão magnífico, tão extraordinário, tão inteligente. Me faltaria adjetivos aqui para falar até amanhã que ele era sábio, que ele era inteligente, que ele era culto, que ele era fino, que ele fez aula disso, que ele fez aula daquilo outro, que ele conhece de canto, que ele conhece de mensagem, de pregação, que ele conhece disso e daquilo outro. Me faltaria tempo se eu ficasse aqui um mês para falar de como que Salomão foi extraordinário. Mas quando Deus deu uma revelação para Salomão, a primeira coisa que ele faz é: quem é esta? Salomão usa a expressão: quem é esta? Meu Deus, aqui eu entendo a revelação de Deus para mim e para a sua vida. Aqui eu entendo o poder de Deus para mim e para a sua vida. O homem mais sábio de toda a existência da terra, quando ele teve a visão da igreja no futuro, ele vira assustado e diz assim: quem é esta? Levanta a mão para cima, crente, deixa eu profetizar. Porque os teus inimigos não sabem quem você é. A tua família não sabe quem você é. O teu pai não sabe quem você é. O presidente desta nação, a presidenta desta nação não sabe quem você é. Porque o homem mais sábio da terra, quando ele viu você, a igreja de Deus, ele diz assim: quem é esta? Nem o homem mais sábio conseguiu dizer quem era você. Então não é aquele comedor de arroz com feijão que disse que você não conseguiria, é que vai apontar o dedo no seu rosto e vai dizer que você não pode, vai dizer que você não tem, vai dizer que você não consegue, vai dizer que você não vai chegar lá. Eu profetizo sobre a sua vida: não importa o que fala a teu respeito, o que importa é o que Deus fala a teu respeito. Se você pode, glorifica o teu Deus. Glorifica o teu Deus. Glorifica o teu Deus. A minha preocupação não é que os meus amigos da empresa pensam a meu respeito. Outro dia, com todo respeito ao meu patrão, eu gosto muito dele, uma pessoa muito sábia, muito inteligente. Com todo respeito a ele, mas outro dia eu estava conversando com ele. Ele veio querer me dar uma lição de moral, eu dando certo. Eu falei: oh meu Deus do céu. Quando ele veio me dar uma lição de moral, a primeira coisa que ele chamou para mim e falou assim: olha, eu sei que pastor tem muito grande, eu sei que pastor é ladrão, mas não pode ser assim. Ele querendo me aconselhar. Aí ele vira a conversa comigo de manhã, irmão. Eu no hora, tinha acabado de escutar uma pregação dentro do ônibus, e estava no fogo dando glória a Deus. Chego no trabalho, aí o camarada vira, nem me dá bom dia, e aí ele vira, com todo respeito a ele, porque eu quero dar essa mensagem para ele ouvir depois. Ele vira para mim, e fala assim: olha, aqui sabe que todo pastor é isso, todo pastor é aquilo outro, mas você não pode ser assim, você tem que ser diferente, você não pode só pensar em dinheiro. Quando você precisar de alguma coisa, você não pode só ficar pensando em dinheiro. Eu virei para ele: olha, mas eu não fico só pensando em dinheiro, não. Da onde você tirou isso? Eu não te pedi nada. Eu te pedi para pagar alguma conta minha? Eu te pedi para colocar arroz com feijão na minha casa? Eu não pedi não. Aí não, espera, na hora que eu terminar de falar, e você fala: beleza, o assunto está quente, porque eu gosto desse jeito. Quando o camarada vem fervendo, você vai atropelando depois. É bom assim. Fala muito, dá bom dia para cavalo, já diz minha mãe. E aí ele virou para mim e falou e desembocou, irmão. Mas desembocou mesmo. Eu falei: glória a Deus, hoje eu vou dar testemunho de crente nesse lugar. Aí tá, depois que ele virou e falou um monte de coisa, foi minha vez de falar. Oh Jesus, que é bom. Quando eu pude ter a oportunidade de falar, aí eu comecei a falar com ele: olha, em primeiro lugar, gostaria até de olhar para a câmera. Em primeiro lugar, o cidadão está vendo e ele sabe que eu falei com ele. Em primeiro lugar, o que eu sou lá fora não é da sua conta. Em primeiro lugar, a minha vida como pastor lá, o senhor não tem nada a ver com isso. Porque o senhor não tem nada a ver com a sua vida dentro da empresa aonde o senhor administra, aonde o senhor manda. Isso não é da minha conta, não me compete. Por isso, o senhor foi muito infeliz em vir virar
virar para mim e falar que pastor é ladrão. Claro que tem pastor ladrão, em muitos lugares tem, e são muitos, não são poucos, mas graças a Deus existem aqueles que são fiéis também. E eu falei para ele o seguinte: olha, o senhor foi tão infeliz em falar isso, que na empresa onde o senhor administra, claro que tem gente que rouba. Eu não vou dizer o senhor, porque o senhor é um bom homem. Eu não acredito que o senhor faz uma coisa dessa, né? Eu não acredito. Eu prefiro acreditar que você é um bom homem. Aí e tal, começou a falar: falei, não, espera aí, deixa eu falar. Eu te esperei, fui educado, não fui? Então agora espera eu falar. Quando a gente estiver falando sobre alguma coisa, sobre pastor, isso é da minha vida particular lá fora. O senhor não tem nada a ver com isso. O senhor tem alguma coisa a ver com a minha vida dentro da empresa, mas lá fora você não tem nada a ver com isso. Da mesma forma que você estudou para ser o gerente lá da sua empresa, uma multinacional, uma grande empresa, por sinal, muito bom, obrigado. Eu disse para ele: eu fui no seminário estudar a Bíblia para me saber falar do amor de Deus. E aqui, eu não estudei a Bíblia durante um ano, não. Eu estudei a Bíblia, foi durante 6 anos, tá? Fiz 3 anos no seminário, me rasgaram minha credencial, não valeu para nada. Depois eu fui para um outro e fiz o seminário de novo, para que assim eles pudessem reconhecer a credencial. E ainda fiz mais um seminário por correspondência ainda, e disse para ele dessa forma: olha, a minha vida como pastor é particular, e eu sei falar muito bem sobre ela. Se entrarmos numa discussão sobre política, o senhor ganha, mas se entrarmos numa discussão sobre religião, o senhor perde. Então, você não me conhece, então não aponta o dedo e vem me falar daquilo que você não sabe. Ei, irmão, estou cansado dos outros ficar pisando em mim, estou cansado de ficar ouvindo os outros falar: você não pode, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Olha aqui, nem Salomão sabia quem era eu, porque Deus, quando nos fez, Ele nos encheu do seu poder, da sua graça e da sua glória. Se você acredita nisso, pode glorificar o seu Deus. Janta para cantar na baixa do pecado. Olha aqui o pecado que esse cidadão não avisar. Então, irmãos, aqui Salomão, ele fica chocado. Ele fica chocado. Ô, minha irmã, fica de pé, por favor, fica de pé. Salomão, quando viu a igreja, ele ficou assustado. Ele disse: que esta, meu Deus, já está bacana lá. Levanta a mão esquerda, porque eu vou profetizar sobre a sua vida. De repente a direita está cansada, né? Culto pentecostal é assim: você me ajuda a pregar e Deus vai abençoando. Olha só, eu quero profetizar sobre a sua vida, porque Salomão se assustou. Salomão se assustou quando ele olhou e viu a igreja. Ei, as pessoas olham para a irmã e eles não sabem quem ela é, irmão. Mas vai chegar uma hora que quando eles olharem para você, vai fazer como Salomão: quem é esta, meu Deus? Quem é esta? Eu estou profetizando sobre a sua vida, irmão. Deus vai dar um baita susto nesses imbecis que costumam dizer que você não pode nada, que você está indo para a igreja e você fica servindo a pastor e parece que é um bobo. Deus está dizendo: hoje tu pode estar aqui embaixo, mas amanhã Deus vai te colocar lá em cima, porque Deus abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes. Quem vai ser exaltado, levanta do seu lugar e glorifica. Glorifica o teu Deus, crente. Glorifica o teu Deus, crente. Glorifica o teu Deus. Salomão está dizendo: quem é esta? Quem é esta? Aí ele continua dizendo o seguinte: olha, depois de Salomão ficar assustado, depois de Salomão ficar: opa, o que é isso? Quem que é esta? Depois dele fica assustado, aí Salomão, ele começa a dizer o que é que ele está vendo. Depois que ele tomou aquele baque, aquele susto, porque é isso que Deus vai fazer com aquelas pessoas. É isso que Deus vai fazer. Além delas assustarem, você vai ver o que Deus vai fazer na vida delas. Olha, continua. Salomão diz: quem é esta que aparece como a alva do dia? Quem é esta que aparece como a alva do dia? Você já teve a oportunidade de ver a alva do dia? Eu e o seu pastor, nós já tivemos de ver a alva do dia. Estávamos ali no monte, ali orando, buscando a Deus, e já tivemos a oportunidade de ver o dia clarear. Oh, irmão, é tão lindo, irmão, quando está clareando a noite, aquela penumbra, ela está passando, ela está sumindo, e aí de repente começa a clarear. Aí está um azul muito bonito, porque azul não é cor da cura, é cor da mudança, é cor da viração, sabe? Saindo a escuridão e entrando a claridade. Salomão viu a igreja nascendo. Salomão estava vendo eu e você
você nascendo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Que a noite pode, a tristeza pode durar uma noite inteira, mas pelo amanhã vai vir a alegria do Senhor. Segura aí. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Salomão está tendo uma visão da noite acabando e o dia chegando. Eu, como pentecostal, de repente Salomão não entendeu melhor isso aqui, mas como pentecostal a